Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje, dia 22 de março de 2021, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Já estamos nos aproximando da grande semana do Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor. Vamos ao Evangelho deste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, embora um episódio marcante, triste em certo aspecto, é de uma beleza imensa. E a beleza está justamente na ação de Jesus, na misericórdia que ele demonstra. A mulher adúltera colocada diante de Jesus. Aquela acusação não tinha um motivo sincero. Eles queriam colocar Jesus à prova. O próprio texto do Evangelho diz isso. Perguntavam isso para experimentar Jesus e terem motivo de acusá-lo. Para duas coisas. Talvez até fizeram uma armadilha com essa situação para tentar pegar Jesus. Primeiro, para ver qual que era a posição dele, era uma armadilha. E depois, diante da posição que eles esperavam Jesus tomar, de não condenar a mulher, eles teriam motivo jurídico para, então, prosseguir com a sua condenação. Por que motivo jurídico?
Lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, diz que o adultério deveria ser punido com a morte por apedrejamento, certo? Então, e eles já viram tantas e tantas vezes Jesus perdoando os pecadores, acolhendo os pecadores. Então, se Jesus, que era amigo dos pecadores, que se colocava a perdoar os mesmos, será que ele iria perdoar aquela mulher? Se ele perdoasse, ele não estaria se recusando a aplicar a lei de Moisés? Jesus então ficaria como falamos, numa sinuca de bico. Porém, se eles sabiam daquela sentença da lei, que a lei já dizia isso, por que é que foram perguntar a Jesus? Não é para ter opinião e para pensar no processo. O único motivo era justamente pegar Jesus. Agora, Jesus, de outro lado, parece não dar muito crédito, não se preocupar com o que eles estão falando e nem lhes responde. Por quê? Essa atitude de Jesus revela uma resposta já. Essas pessoas não são dignas de serem escutadas, porque elas não querem uma opinião sincera de Jesus. Elas querem apenas provocá-lo, tentar achar uma maneira que ele caia na armadilha. Eles não estão procurando a verdade, não estão procurando conhecer o amor de Deus. Com a insistência, Jesus então dá uma resposta desconcertante, porque Jesus inverte a situação, inverte a posição daqueles homens. Jesus os chama, os faz pensar, reconhecer-se no lugar de réu. Aliás, Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa colocação de Jesus faz com que eles tenham que olhar para dentro de si e se responder: tenho pecado ou não tenho? Tenho pecado ou não tenho? Então Jesus envolve essas pessoas no assunto, porque até então eles simplesmente apresentavam o pecado daquela mulher e queriam a condenação, e queriam pegar Jesus. Mas agora Jesus diz: entra na cena. Se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. Olhe para dentro de você mesmo, se coloque como réu, se reconheça como pecador. E aí sim você vai tomar a postura. Jesus não está negando a questão da lei conforme ela existia, o juízo de Deus sobre o pecador. Mas Jesus quer que se aplique em primeiro lugar a si mesmo. Que cada um, ao invés de julgar o outro, julgue a si mesmo. Que só Deus pode julgar os outros. Então, essa é a proposta de Jesus, que valeu para aqueles homens, que vale para mim, para você, para cada um de nós nos dias de hoje. Principalmente quando somos tentados a julgar os outros, a pegar uma lei, seja civil ou até religiosa, e querer aplicar sobre os outros. Não que a lei não tenha sentido, mas é preciso esse olhar de Jesus, é preciso olhar para si e reconhecer esse pecador. Jesus nos convida, então, a este olhar mais profundo sobre a miséria e o pecado que nos envolve. Adúlteros ou não, todos somos pecadores. Essa é uma resposta implícita neste texto. Adúlteros ou não, todos somos pecadores. É preciso conversão, é preciso buscar o perdão de Deus.
Jesus é Deus, ele pode julgar. E ele olha não apenas a lei, mas Jesus julga a pessoa. Jesus compreende o mais profundo da pessoa. E o seu julgamento sempre terá a justiça e a misericórdia. O juízo de Jesus diante de alguém que é olhado e reconhece a sua miséria é um juízo de amor, é um juízo de perdão, é um juízo que leva à mudança de vida. É a hora da misericórdia que Jesus traz. Todas as vezes que nós nos aproximamos do tribunal de Jesus, no sacramento da confissão, sendo sinceros, reconhecendo a nossa miséria e o nosso pecado, o Senhor oferece o perdão. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, para além do pecado, está a possibilidade do encontro com Deus. E vamos agora à nossa academia espiritual. Vamos pegar essa palavra de Deus, inspirado por ela, fazer alguns exercícios práticos que ajude-nos no nosso fortalecimento espiritual. Primeiro passo, o alongamento. Aquele exercício de alongamento que se faz todos os dias. Invocar o Espírito Santo, pedir a sua presença, pedir os seus dons. Permanecer por alguns momentos num silêncio amoroso diante de Deus. Agora, para aquecer, o aquecimento da nossa academia. Imagine você nesta cena do Evangelho de hoje. E se imagine nessa cena a partir de 3 posições. No lugar dos judeus, que apresentam a mulher para ser condenada e querem pegar Jesus. No lugar daquela mulher adúltera, que é apresentada e condenada por aqueles homens e é acolhida e perdoada por Jesus. No lugar de Jesus, que olha a atitude maldosa, sem verdade e sinceridade daqueles homens e que olha aquela pecadora e oferece o perdão. Então se imagine na cena a partir dessas 3 posições, dos judeus, da mulher adúltera e de Jesus. Agora o treinamento, última parte da nossa academia. Responda: quais são os meus adultérios contra o amor esponsal de Deus em mim através de Jesus? Deus se casou com a humanidade em Jesus. Portanto, numa linguagem simbólica, nós temos um casamento com Deus. Agora, quais são os meus adultérios? Quais são os pecados, as misérias que realmente me levam a adulterar contra o amor e a fidelidade de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê a paz. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.